Boas noites a todos. Senhor Presidente da Distrital do PSD do Porto, senhores membros do Governo, que aqui estão também, caros amigos, julgo que não estará fora da consciência geral que não nos lembramos em 2014, a um ano de eleições, de vir explicar ao nosso próprio partido que nos tem apoiado o que tem sido o nosso trabalho e qual é a perspectiva que o Orçamento de Estado traz para o ano seguinte. Como podem reparar aqui neste painel atrás, estas são as quartas jornadas dedicadas à consolidação das contas públicas, ao crescimento da nossa economia e à coesão social e territorial de Portugal. Quer dizer, nós todos os anos prestamos contas àqueles que nos ajudam todos os dias a tocar este barco para a frente e a poder olhar para os portugueses e dizer-lhes que nos confiaram uma missão que nós estamos a cumprir. Este é, portanto, o quarto Orçamento de Estado que, como Primeiro-Ministro, apresento ao país. Muito obrigado. E é a quarta vez que os membros do Governo se deslocam a todos os distritos do país, explicando aquilo que foi o caminho percorrido e aquilo que é o que está à nossa frente em termos de desenho orçamental para o ano seguinte. Não fazemos mais do que a nossa obrigação. Não estamos a preparar para nada em particular. Estamos a fazer o que fizemos sempre. E fizemos-lo sempre com esta tripla perspectiva: de que o orçamento é um instrumento de política importante, não é um fim em si mesmo, que o crescimento tem de estar ao serviço dos portugueses, da criação sustentada de emprego e de geração de riqueza que possa ser distribuída de uma forma mais equitativa e que o nosso país possa não apenas preservar a coesão social, mas intensificar essa coesão entre as pessoas e das pessoas com o território onde habitam. Quer dizer, os 3 anos que percorremos até hoje não foram um acaso. Não resultaram de uma mera imposição externa. Nunca nos ouviram desculpar-nos com o memorando de entendimento e com a Troika. Nós sabemos quem chamou a Troika e por que razões. E sabemos também o que foi feito para lhe agradecer e a dispensar. Esse trabalho de 3 anos que agora completamos não foi um acaso. Tinha um propósito muito definido, tinha um projeto que hoje está à vista de todos, valeu a pena concretizar, porque chegámos aonde queríamos. E vale a pena recordá-lo nesta circunstância, porque este é o primeiro Orçamento de Estado, como muito bem disse o Dr. Manuel Rodrigues, que apresentamos fora do Programa de Assistência Económica e Financeira. Vale a pena recordá-lo. Nem toda a gente acreditou que isto ia dar certo. Esta é a altura adequada para olhar para trás e lembrar que muita gente, e digamos que não era só na oposição, muita gente achava que isto não ia dar certo. Claro, uns achavam isso, mas desejavam que desse certo. Outros, como nos é dado perceber, estão aborrecidos porque isto deu certo. E prefeririam hoje responsabilizar o Governo
pelos maus resultados. Mesmo assim, devemos dar o reconhecimento devido a quem se esforce, não para negar a realidade, mas para atribuir a responsabilidade pelos resultados de uma forma diversa daquela que pareceria natural. Por exemplo, o desemprego tem vindo a baixar consistentemente. As estatísticas estão manipuladas. É a nova explicação. Isto não pode estar certo. As estatísticas estão manipuladas. A economia está a crescer. Agradeçam ao Tribunal Constitucional. Se não fosse o Tribunal Constitucional, a economia não crescia. Os juros da dívida pública baixam. É o Banco Central Europeu, evidentemente. Nós não somos tidos nem achados por esse processo. Hoje até houve uma jornalista que me perguntou se a culpa deste surto de legionela era do governo que tinha mexido na lei. O BES foi resolvido. A culpa deve ser do Banco de Portugal e do governo. Não passa pela ideia de ninguém que o banco tivesse sido mal gerido. Houve um problema sério com a PT, que destruiu valor a uma velocidade nunca vista. Há mesmo, neste particular, quem tenha tido a criatividade de achar que a culpa foi do Estado que prescindiu da Golden Share. Tivéssemos nós a Golden Share na PT e eles portavam-se bem, de certeza. Não destruíam valor e não davam cabo da empresa. Há, portanto, quando alguém quer pôr defeito em alguma coisa, sempre uma explicação plausível para poder dizer que o que temos hoje, na verdade, é apesar do governo. Não tivéssemos tido este governo a fazer o que foi feito e estávamos muito melhor. Na verdade, nós já tivemos outro governo e sabemos onde ele nos conduziu. E agora que ficamos com todo o ónus e a impopularidade de termos acreditado que este era o caminho que tínhamos de fazer e que assim chegaríamos aonde era preciso, que os resultados confirmam que essa nossa perspectiva foi decisiva para Portugal, temos de ouvir aqueles que prefeririam que tudo tivesse sido de outra maneira. É sempre muito difícil, dentro de um partido, dentro de um governo, num parlamento, numa sociedade plural, fazer um exercício absolutamente isento daquilo a que se chama o contrafactual, do que é que teria acontecido se nós não fizéssemos o que fizemos. E às vezes até há resultados que hoje podemos mostrar, como podemos ver aqui nesta belíssima apresentação que antecedeu a minha intervenção, que escondem decisões importantes que foram tomadas e que, se não tivessem sido tomadas, teriam inviabilizado estes resultados. Por exemplo, para não os maçar muito, darei apenas este. Nós tivemos um governo que, em vésperas de eleições, em 2009, não foi só ter baixado o IVA e aumentado os funcionários públicos para depois fazer tudo ao contrário. Renegociou os contratos das parcerias público-privadas rodoviárias para que os encargos do Estado, durante 5 anos, ficassem congelados. Claro que as empresas que aceitaram não receber aquilo que lhes era devido durante 5 anos, recebem com juros anos depois. Não pode ser de outra maneira. Ninguém estaria à espera que essas empresas oferecessem esse valor ao Estado. Em vésperas de eleições, portanto, chutou-se 5 anos para a frente. Os 5 anos era 2014. Em 2014, nós deveríamos pagar do Orçamento de Estado, dos impostos dos portugueses,
muitíssimo mais para as parcerias público-privadas rodoviárias do que teríamos de pagar se esse governo, na altura, não quisesse fazer de conta que aquilo era mais barato. E, no entanto, a renegociação que nós fizemos dessas parcerias, claro que beneficiando da circunstância muito difícil em que o país vivia, e, portanto, as empresas sabiam que não deviam dar nada ao Estado, mas sabiam que o Estado não deixaria de utilizar todas as medidas ao seu alcance para evitar que esse agravamento se registasse. E, por negociação, nós reduzimos muito sensivelmente esses valores. De tal maneira que a renegociação dessas parcerias implicará, para os próximos 25 a 30 anos, menos cerca de 7,5 mil milhões de euros. Que já não aparecem nas contas, mas que apareceriam se nós não tivéssemos feito essa renegociação. Quer dizer, nós não só baixamos o déficit, o que baixamos com aquilo que aconteceu, como evitámos que ele subisse muito mais em razão de novas medidas que adotámos e que impediram que esses custos aparecessem. Por essa razão é que nós hoje temos alguns motivos para nos encontrarmos de consciência tranquila. Face à situação que herdamos, nós não estamos satisfeitos com os resultados que já alcançamos. Sabemos que esses resultados são positivos, mas ainda não são os resultados que nós queremos. Mas não há dúvida nenhuma, não deixaremos esses créditos por mãos alheias, que esses resultados confirmam que a estratégia que seguimos estava correta e, mais do que isso, que se tivéssemos feito aquilo que nos pediram insistentemente durante 3 anos, não só não teríamos chegado aqui, como teríamos acabado a procurar negociar segundos resgates sem saber se eles nos poderiam ser concedidos. Lembro-me bem, estava como presidente do PSD, e o PSD como o maior partido da oposição ainda, estaríamos talvez ali por meados, princípios de março de 2011, e dizia-me o presidente do Banco Central Europeu, na altura Jean-Claude Trichet, um pouco em desespero, o que é que Portugal está à espera para pedir ajuda? Os senhores têm de pedir ajuda. Vai ser uma desgraça na zona euro se Portugal entrar em incumprimento. Será o primeiro país da zona euro a entrar em incumprimento. Isso terá um efeito em toda a Europa desastroso. Se os senhores não pedem ajuda depressa, quando a pedirem, podem não tê-la, a tempo de evitar um incumprimento. E eu, na altura, era líder do maior partido da oposição, não tinha responsabilidades do governo, mas respondi ao Sr. Jean-Claude Trichet, dizendo-lhe, olha, essa pergunta tem de ser feita ao chefe do governo. O que lhe posso dizer é que ele tem uma carta assinada por mim a garantir que o PSD dará todo o apoio ao governo que for necessário se o governo entender que precisa de pedir ajuda. Essa carta existe. Foi comunicada primeiro por mim verbalmente ao então Primeiro-Ministro e depois foi-lhe enviada. O senhor tem todo o apoio do PSD para pedir ajuda externa se isso for indispensável. E não é por uma questão de orgulho, de não querer pedir a ajuda, que deixaremos o país numa situação de desastre. Nós, quando estivemos na oposição, mostramos várias vezes qual era o nosso sentido de responsabilidade e o nosso sentido de Estado. É natural que agora, estando no governo, tenhamos alguma autoridade para reclamar o mesmo
em relação aos outros. E que os outros sintam que não ajudam o governo, ajudam o país, se estiverem disponíveis para reforçar este caminho que ainda precisamos de fazer. Hoje, não há dúvida, é mais fácil acreditar. Hoje é mais fácil supor que o futuro vai ser melhor e que pode ter mais esperança. A velocidade a criamos novo emprego ainda não é a que nós queremos, mas estamos a criar novo emprego. O consumo tem vindo a aumentar, não de uma forma insustentável, o que é bom. Mantemos o equilíbrio externo, já aqui foi dito, não os quero maçar com esse enquadramento todo. Mas há desafios, mais uma vez, instrumentais. Ainda ontem, creio eu, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, a UTAL, referia no Parlamento, a propósito da sustentabilidade da dívida pública, que com orçamentos que apresentem déficits de 5%, nem em 2040 a gente volta a ter um rácio de dívida de 60%. Mas com déficits de 3% também não. Não vamos lá. Com 5% isto não é sustentável. A 3% demoramos muitos anos. Portanto, diz a UTAL, e eu concordo, nós temos de ter excedentes orçamentais. E enquanto não pudermos ter excedentes orçamentais, pelo menos excedentes primários, que é como quem diz, andamos a pagar os juros, mas o resto é para abater à dívida. Na esperança de que, abatendo à dívida, todos os anos possam vir a pagar menos juros do que se pagavam antes. É assim. Ouviram a oposição dizer alguma coisa sobre isto? Eu não ouvi. Porque, normalmente, quando se faz esta referência, aquilo que se diz é isto vai demorar tantos anos, vai exigir tantos sacrifícios. Reparem bem, ter excedente orçamental vai exigir tantos sacrifícios que não vale a pena. Portanto, é melhor ter déficits. Temos déficits. E depois pedimos ajuda. E depois cortamos os salários e cortamos as pensões e dizemos que isto não correu bem. E o país tem esta sina. De 10 em 10 anos, mais ou menos, 12 em 12. 100% da dívida pública aumenta outra vez, volta a pedir um resgate. Esta conversa tem de terminar. E nós estamos apostadíssimos em terminar com esta conversa. Porque enquanto não terminarmos com isto, Portugal será sempre visto como um país de risco, os juros serão sempre muito caros, a possibilidade de vir a obter ajuda externa é cada vez menor, e isso significa que viveremos todos pior. E nós não queremos viver pior. Nós temos direito a poder viver melhor no futuro. Mas isso depende da nossa capacidade e determinação para fazer o que não foi feito em 40 anos. Queremos ser, 40 anos depois do 25 de Abril, um país que tem déficits todos os anos, que aumenta a dívida todos os anos, que chuta a responsabilidade para os seus filhos e para os seus netos no futuro pagarem mais e viverem pior? Ou queremos mudar isso e dizer que ao fim de 40 anos temos direito, como muitas outras sociedades europeias, a ter um futuro construído com alicerces firmes, com um emprego que possa crescer sustentadamente, com a possibilidade de reforçar as políticas públicas onde é preciso reforçá-las? Eu prefiro a segunda opção. Não me venham dizer que é uma obstinação ideológica, porque isto não tem nada de ideológico. A gente devia saber viver com contas certinhas, seja socialista, social-democrata, popular ou qualquer outra coisa. Isso não tem nada a ver. O facto de cada um ter a sua orientação política não tem nada a ver com as contas certas. Nas empresas,
os administradores e os donos das empresas podem gostar mais de umas coisas ou de outras, mas se as empresas derem prejuízo, acabou-se a empresa, acabou-se o emprego, acabou tudo. Portanto, aqui não se trata nem de ser mais à esquerda, nem mais à direita, nem mais liberal, nem mais conservador. Aqui trata-se de saber, queremos ser um país desenvolvido ou não? Ou queremos manter-nos como um país subdesenvolvido, dentro dos desenvolvidos? Eu acho que nós temos todas as condições para poder ser um país desenvolvido. E para isso, as nossas contas têm de bater certas. Ora, sempre que se trata de tirar conclusões sobre isto, a oposição imigra. Imigra. Tem necessidade de sair da conversa. E é pena. Nós agora começamos a ter condições para poder dizer a muitos que tiveram de buscar outras economias involuntariamente, que já não estamos longe do tempo em que eles vão poder regressar. Temos de convidar a oposição a regressar ainda mais depressa a este debate. E eles que nos digam, sobretudo aqueles que com verosimilhança podem dizer-se e apresentar-se como tendo a ambição de poder vir a governar no futuro, têm de nos dizer se estão de acordo com isto, com contas certas, ou se continuam sempre à procura de desculpas para manter déficits e dívida. E se querem contas certas, como é que vão fazer? Como é que fazem? Nós esperamos ter com o Partido Socialista um bom debate no Parlamento acerca da reforma do IRS, da reforma da fiscalidade verde. Mas há outras reformas importantes que precisamos de fazer, até às eleições, que ainda falta muito tempo. Nós chegaremos ao fim da primavera e precisaremos de ter esclarecido em Bruxelas qual é a nossa estratégia orçamental para os próximos 4 anos. 4 anos, imaginem, quer dizer, para a próxima legislatura. Não é para a próxima década, é para a próxima legislatura. Para ser assim uma coisa que esteja ao nosso alcance e sobre a qual valha pelo menos a pena desde já conversar. Assim, os próximos 4 anos. Qual vai ser a estratégia orçamental para os próximos 4 anos? Espero que não nos venham dizer que só depois das eleições é que nos esclarecem, evidentemente, porque a gente precisa saber antes. Antes precisamos de saber o país. E a União Europeia também precisa de saber o que é que o país, Portugal, quer fazer nos próximos 4 anos em termos orçamentais. Seria possível termos um entendimento com o principal partido da oposição nesta matéria? Desejável é. Mesmo que depois a política orçamental de cada um possa não ser igual, e não será seguramente igual. Mas é preciso saber se estes objetivos se vão manter ou não. Ora, quando olhamos para outros países da União Europeia que são governados por socialistas, olhamos, por exemplo, para a França e para a Itália. E o que é que vemos? Vemos que esses países têm tido muitas dificuldades em crescer. A Itália mesmo não cresce há praticamente uma década também. O que significa que tem um problema sério estrutural. E a França tem tido anos, mas tem perdido muita competitividade externa. Tanta que, sendo no continente a segunda maior economia da Europa e, portanto, a segunda maior economia da zona euro, a perder competitividade desta maneira, qualquer dia, dir-se-á, e com razão, que fica a Alemanha e pouco mais. Cadê a segunda e a terceira, que são a França e a Itália? E nós precisamos que a França e a Itália, precisamos todos. A Europa precisa que a França e a Itália sejam economias fortes. Elas são comandadas por socialistas. E depois de muito desconforto, que a gente percebe, porque nós também temos esse desconforto, evidentemente. Ninguém pense que foi de ânimo leve que tomamos as medidas que tomamos. Depois de muito desconforto, esses governos, finalmente,
reconheceram a importância de realizarem reformas estruturais importantes e de terem caminhos de consolidação orçamental que garantam o futuro. Estão a ser muito contestados na extrema-esquerda. Em Itália, por exemplo, o primeiro-ministro Renzi, que, como todos sabem, teve nas eleições europeias até um apoio popular muito expressivo em Itália, tem hoje uma grande contestação. Porquê? Porque resolveu, imaginem, deve ser crime entre socialistas, flexibilizar a noção de despedimento com justa causa. Parece que a Itália tem um problema sério de mobilidade no mercado laboral. E o primeiro-ministro Renzi, que é socialista, entendeu que era indispensável para a Itália, reparem bem, não era uma coisa para agredir nem os sindicatos, nem os trabalhadores, nem os italianos. Ninguém vai explicar a um primeiro-ministro socialista a importância das leis laborais. Eu, pelo menos, não me atreveria a tal coisa. Ele sabe isso muito bem. Mas ele disse-me em Roma, é indispensável para a Itália flexibilizar a lei laboral. Sem isso, não atrairemos investimento nem competitividade. Eis que enfrenta grandes resistências. Mas entendeu que esse era o caminho que tinha de seguir. Em França, ainda não há um entendimento tão alargado quanto a este tipo de reformas estruturais. Mas já há uma clareza muito grande quanto ao caminho de consolidação orçamental que tem de ser seguido. Ora, se os baluartes da esquerda socialista na Europa acham que aquilo que precisam de fazer nas suas economias, nos seus países, é, de certa maneira, muito próximo daquilo que nós fizemos cá, por que razão é que cá os socialistas passam a vida a dizer que a Europa é que tem de mudar e que no dia em que os socialistas dominarem a Europa tudo vai ser diferente? Se nos países em que a responsabilidade das políticas é socialista, se olha para estas conclusões práticas que são o importante é oferecer aos nossos cidadãos uma perspectiva de futuro que tenha o mínimo de esperança realista. Eu creio que estar na oposição é sempre muito difícil. Diz que é mais difícil do que estar no governo. Há quem diga que é mais difícil estar na oposição do que no governo. E eu já estive na oposição e podem acreditar, valorizo muito essa circunstância. Mas continuo a dizer que podemos estar na oposição e saber, na mesma, colocar o nosso país em primeiro lugar. E se fizermos isso, servimos o nosso país igualmente bem. E se um dia tivermos a confiança dos cidadãos para governar, excelente. Mas se não tivermos, não podemos amoar. E não podemos dizer que quem está no governo, porque está no governo e não somos nós, faz tudo mal. E nós não podemos apoiar nada. Nós temos 40 anos envolvidos de democracia, ainda um déficit democrático razoável. Há quem ache que só pode contribuir para o futuro e servir os portugueses se estiver no governo. Se estiver na oposição, é preciso opor-nos a tudo o que os governos fazem. E por isso votamos contra os orçamentos, mesmo saber quais são os orçamentos, e entendemos que a nossa posição natural não é a de dialogar e de atingir compromissos, é a de primeiro medir força, e depois de medirmos forças, então depois conversamos. Mas primeiro vamos medir forças. Eu acho que os portugueses que seguem esta maneira de fazer política não terão muitas dúvidas sobre o dia seguinte às eleições, se quem procede assim, porventura,
tivesse a responsabilidade de governar. Deixem-me concluir dizendo o seguinte: os próximos anos serão muito importantes para nós conseguirmos dar mais força a esta recuperação que estamos a registar. Como isto não é um acaso, nós precisamos de continuar a aprofundar as nossas medidas que visam uma agenda de mudança estrutural na economia portuguesa. No comportamento dos agentes económicos, no comportamento dos agentes políticos. Toda essa agenda de mudança que nós temos vindo a liderar tem de continuar nos próximos anos para que a nossa recuperação seja de facto forte. E como vimos num dos gráficos que foi aqui projetado, nós temos a perspectiva em 2016 de recuperar de uma forma mais marcada a convergência com a média europeia. Quer dizer, recuperar o tempo perdido em relação aos nossos parceiros europeus. Mas podemos crescer ainda mais. Sobretudo, se as pessoas em Portugal e fora de Portugal acreditarem que este caminho que temos vindo a trilhar pode prosseguir. Um caminho de equilíbrio. Nós temos mais despesa social do que tínhamos antes de termos vindo para o governo. Mas essa despesa social não é feita da mesma maneira. É feita de forma diversa. Progressivamente diversa. Nós estamos cada vez mais a conduzir os apoios para aqueles que mais precisam deles. Mesmo quando não temos para todos. E vamos continuar esse esforço para o futuro. Vamos dispor de um quadro de financiamento europeu muito relevante nos próximos 6 anos, até 2020. É indispensável que esse financiamento europeu seja utilizado de forma diferente da que foi nos últimos anos, em que tivemos tanto dinheiro, realizámos tantos projetos financiados a fundo perdido que não geraram emprego, não geraram riqueza e hoje constituem um custo enorme para o país, só para manter e conservar. Temos de mudar a maneira como gastamos o dinheiro. E estamos a fazê-lo. Não podemos voltar para trás nisso. Não podemos voltar ao país que éramos, em que se dizia: olha, não deu, paciência, faz outro projeto. Este não resultou. Foi a fundo perdido. Apresenta-se outra candidatura e há de haver mais dinheiro. O que é preciso é gastar o dinheiro. Esta cultura tem de ser alterada mesmo. E depois temos de resolver ainda aspectos muito relevantes, tenho dito sempre, e vou, não levem a mal, repeti-lo, porque isso tem de estar muito presente no nosso horizonte. Temos de resolver, de uma vez por todas, um alinhamento de políticas que responda ao problema da quebra de natalidade. Este é um problema da maior relevância para o país. Não pensem que pelo facto das projeções só darem daqui a 10 ou 15 anos os resultados mais difíceis, que temos 10 ou 15 anos para depois nos preocuparmos com o problema. Temos de nos preocupar com ele já. Nós temos de começar a inverter esta tendência. E se demora muitos anos a inverter, quanto mais depressa começarmos, melhor. Precisamos de ter uma sociedade mais amiga das crianças, mais amiga das famílias, que remova os entraves ao nosso crescimento natural. E essa deve ser uma prioridade nacional, para a qual não vale a pena ir buscar cores partidárias nem bandeirinhas. Deve ser uma prioridade de toda a sociedade portuguesa. E o Governo tem a obrigação agora, que apresentou já uma proposta de orçamento e uma reforma do IRS que é mais amiga das famílias, de levar ainda mais longe esta prioridade, que é transversal a todas as políticas. E temos de apostar mais decididamente na descentralização, num processo de descentralização e de simplificação administrativa. Não quer dizer que nós já não tenhamos feito muitas coisas nesse domínio. É como aquela conversa estafada da reforma do Estado. Às vezes leio que eu próprio admiti
Ainda hoje, acho eu, pela manhã li um jornal qualquer, um cronista, já não sei qual, dizia, até o próprio Primeiro-Ministro já admitiu, não foi feito nada na reforma do Estado. É extraordinário. Eu que passo a vida a dizer exatamente o contrário. Já fizemos imensas coisas ao nível da reforma do Estado. Mas ainda temos muito que fazer na reforma do Estado. Isto é um processo contínuo, mas que tem de ser mais intensificado. Então não fizemos reforma do Estado na Justiça, na Defesa, na Administração Interna. Não temos vindo a fazer reforma do Estado na simplificação e na redução de estruturas. Tantas coisas que fizemos já. Agora, precisamos de ir mais longe. Precisamos de simplificar ainda mais a vida às pessoas, às famílias, às empresas, mas também aos professores, mas também a todos aqueles que são os agentes na área da saúde, os profissionais de saúde. Se queremos melhores políticas públicas, temos de remover toda a burocracia que é dispensável e colocar a decisão o mais próximo possível das pessoas. É isto que nós queremos. Não queremos um Estado que é pequeno, mas gigante do ponto de vista da administração. Queremos um Estado que defenda os cidadãos, que é diferente. Queremos ter um Estado eficiente, eficaz, que tenha bons quadros, qualificados, que possa verificar realmente se as regras da concorrência se verificam ou não na prática, que saiba arbitrar, fiscalizar, impor as regras que são necessárias. Mas isso não exige um Estado grande, exige um Estado eficiente. Ainda não o temos. E muito do que é hoje política pública pode ser prosseguido por câmaras municipais, ou por comunidades intermunicipais, ou por áreas metropolitanas, juntas metropolitanas. Não tem de ser nem o Sr. Ministro da Educação, nem o Sr. Ministro da Saúde, nem o Sr. Ministro da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social. Podem ser as câmaras e as associações intermunicipais. Porque é que há de ser o Estado central a tomar conta de tudo isto? Eu acho que estas são duas reformas que precisam de ser intensificadas e aprofundadas nos próximos anos. E isso vai ter expressão já em 2015 também. Nós não precisaremos de esperar pelo refrescamento das eleições para fazer o que tem de ser feito. Meus queridos amigos, para quem, como praticamente todos nós, fizemos estes 3 anos de cabeça levantada, sabendo que o caminho que percorremos foi o mais difícil de que há memória desde 25 de abril de 74. Mas eu direi, muito antes disso, é preciso recuar mesmo muito tempo para ver uma época em que Portugal tenha passado por provações tão exigentes. E nós que fizemos este caminho, acreditando que precisávamos de o fazer para chegar aonde era preciso, quem chegou até aqui não é agora que se vai amedrontar com o que é preciso fazer. Não recebemos lições de como se defende o Estado Social, porque se ele hoje existe, deve-se em grande parte à noção muito crua que os portugueses têm da situação terrível por que passamos e da nossa perseverança. Não precisamos também que venham reforçar junto de nós a importância de apostar nas qualificações, na ciência e no futuro da inovação. Tivemos a possibilidade de nomear o comissário na Europa que vai tratar da investigação, da inovação e do desenvolvimento. O que já é um reconhecimento muito importante de como nós temos uma visão e gente preparada para fazer essa mudança. De que todas essas mudanças, por definição,
exigem uma evolução que é preciso realizar e que nós temos vindo a preparar. De que toda a mudança que mexe a sério com alguma coisa enfrenta sempre contestação e resistência. E que haverá sempre um tempo em que até aqueles que foram afetados no seu status quo reconhecerão que o país ficou melhor do que estava. Isso nos dará alento para fazer ainda o que é preciso. Mas o que é preciso fazer só pode ser feito por quem não tenha medo de dizer o que pensa e o que quer. Por quem tenha a obrigação de clareza de dizer a todos qual é o caminho e o que ele nos reserva de bom e de menos bom. Sem essa clareza, sem esse projeto definido, sem disponibilidade para aceitar crítica, contestação, resistência, não há caminho para fazer. Mas quando não há caminho para fazer, nós ficamos presos ao presente e ao passado. E isso nós nunca aceitamos. Porque sabíamos qual era o preço de ficar presos no passado. Por isso, eu creio que para o país se torna bem importante discernir quem é que sabe o caminho que precisa de ser trilhado e quem é que está disponível para levar, até com todas as incompreensões, para o poder realizar. E eu acredito que no nosso partido, no nosso seio, não tem faltado esclarecimento, projeto nem determinação. E enquanto os portugueses acharem que esse é o caminho que temos de fazer, a nossa obrigação é defendê-lo e percorrê-lo. Sem amuos, mas também sem mania de dar lições a ninguém. Falamos apenas da nossa experiência, do que fizemos e do que queremos fazer. E exigimos apenas que os outros possam fazer o mesmo que nós, dizerem ao que venham, ao que estão dispostos a sofrer e qual é o caminho que nos reservam. E se for assim, ganhamos todos. Obrigado.